Bom dia! Eu sou o seu amigo pastor Leandro San Julião e estou chegando com palavras de vida. Hoje é terça-feira e o texto da nossa meditação se encontra em 2 Crônicas, capítulo de número 20, o versículo é o de número 3. Antes de fazer a leitura deste texto, eu quero pedir para você curtir este vídeo, se inscreva em nosso canal, está faltando pouca gente para chegarmos nos 1000 inscritos e compartilhe-o com o maior número de pessoas possíveis. O texto em questão, ele diz assim: Então Josafá teve medo e se pôs buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. O tema que nós temos aprendido é o que fazer quando não se sabe o que fazer. Se você ler os versículos 1 e 2, você vai perceber que armaram uma tocaia contra o rei Josafá. Os amonitas, os meunitas, os moabitas, eles foram contra Jerusalém e o propósito deles era destruir o povo de Deus. Quando Josafá ele levanta os olhos e vê aquela grande multidão, nós encontramos então a reação dele neste texto que acabamos de ler. A Bíblia diz que ele teve medo, se pôs buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Nós vamos aprender algumas lições e a primeira é: quando você não souber o que fazer, busque a Deus em oração e jejum. Vou repetir: quando você não souber o que fazer, busque a Deus em oração e jejum. Há momentos em que os problemas ele vêm sobre nós como uma torrente caudulosa, como uma avalanche avassaladora, como um rolo compressor, como um terremoto assustador. E nessas horas nós olhamos ao nosso redor e nós não temos recursos, nós não temos forças, nós não temos o que fazer, nós não sabemos para onde ir. Parece que na terra nada nem ninguém é capaz de resolver os nossos problemas. Então, neste momento, quando nós não encontramos saídas no natural, nós precisamos de recorrer ao sobrenatural. Nós precisamos de buscar ao Deus do céu. Nós precisamos de clamar por sua ajuda, de realmente suplicar pelo seu socorro, porque como diz o Salmo 46, o versículo 1, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na tribulação. Quando nós entendemos esta realidade, nós então buscamos a esse Deus. E como que nós buscamos a Ele, falamos com Ele, recorremos a Ele? É através da oração e através do jejum. Essas são armas sobrenaturais, são meios espirituais à disposição do povo de Deus. Quando nós agimos por nossa própria destreza e fiados em nossos próprios recursos, ficamos sujeitos a derrotas. Mas quando nós buscamos a Deus em oração e nos humilhamos debaixo da sua poderosa mão, a Bíblia diz que Ele vai realmente nos ajudar e o seu braço forte sairá em nossa defesa e nos dará a vitória. Então eu quero nesta manhã que você entenda, talvez você está diante de uma situação que você não sabe mais o que fazer. E a pergunta que eu te faço é: você já buscou a Deus em oração e também
em jejum? Você já realmente dobrou os seus joelhos, rasgou o seu coração, se quebrantou diante dele e pediu para ele te ajudar? Você já fez um jejum? O que é o jejum? O jejum é quando você abre mão parcialmente de determinados alimentos, ou quando você faz um jejum geral de alimentos por alguns períodos ou algumas horas, e você faz aquele momento para realmente buscar a Deus em oração, para quebrantar a sua carne, para humilhar o seu espírito. Será que você já fez isso? Se você ainda não fez, eu quero encorajar você a buscar a Deus em oração e buscar a Deus também em jejum. Quando Josafá ele viu aquele grande inimigo, a Bíblia diz que a primeira coisa que o aconteceu é que o coração dele teve medo, mas ele não deixou o medo dominar a sua vida. O que ele fez? A gente vê alguém ali preocupado, com medo, andando de um lado para o outro, mas esta preocupação o faz dobrar o joelho e o faz a praticar um jejum e a também pedir para que as outras pessoas de Judá, para que elas fizessem o mesmo. Então eu quero dizer a você, a primeira coisa que nós aprendemos, quando você não souber o que fazer, quando você estiver diante de uma impossibilidade, quando você estiver diante de algo intransponível, quando você estiver diante de um gigante, eu quero convidar você a buscar a Deus em oração e jejum. Foi isso que Josafá fez, e você vai ver que ele obteve a vitória em nome de Jesus. Neste momento nós vamos orar, e se você desejar, você pode colocar nos comentários o seu pedido de oração, que nós vamos anotar e vamos estar orando por cada um individualmente. Vamos falar com Deus? Senhor, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por sua palavra, palavra viva, palavra eficaz, palavra que tem feito tão bem aos nossos corações. Senhor, venha nos despertar para que possamos orar cada vez mais e também usar a prática do jejum, porque estas são ferramentas, armas espirituais que o Senhor nos deixou para que possamos vencer o dia mau e derrotar todo e qualquer inimigo e realmente alcançar a vitória. Abençoe o nosso dia, abençoe o nosso trabalho, abençoe a nossa família e nos ajude, Pai, a recorrer ao Senhor, Pai, que é o Deus do céu, porque nós sabemos que no Senhor nós podemos todas as coisas. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um grande abraço. E que Deus abençoe a sua terça-feira.